A Aviação Itapemirim, ou simplesmente ITA, foi uma empresa de transporte rodoviário de passageiros brasileira, tendo sido considerada como a maior do ramo no país e também na América Latina. Fundada em 4 de julho de 1953, no município de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo por Camilo Cola, a Itapemirim se consolidou por ser uma das viações mais utilizadas por passageiros que viajam pelo Brasil, sobretudo na região do Nordeste. Na década de 1960, a sede administrativa da Aviação Itapemirim foi transferida para a cidade de São Paulo no Terminal Tietê, ficando a base de Cachoeiro de Itapemirim como sendo filial e o principal centro de manutenção da frota e treinamento. Foi pioneira na utilização de ônibus de 3 eixos no Brasil, o que a própria empresa chamaria mais tarde de tribus. A Itapemirim também se destaca por ter sido uma das primeiras do ramo de transporte no país a equipar seus veículos com tacógrafos. Atuou em diversas capitais do país, tendo também como principais destinos as cidades de Campina Grande, Feira de Santana, Alagoinhas, Campos dos Goytacazes, Niterói, Carangola, Caratinga, São Paulo, além de sua própria cidade de origem Cachoeiro de Itapemirim. Em 21 de setembro de 2022, a primeira vara de falências e recuperações judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo decretou a falência do Grupo Itapemirim. A história da fundação aconteceu numa época em que o Brasil de Getúlio Vargas vivia fissurado pelo petróleo por conta da recém-descoberta do produto no estado da Bahia. Dando origem posteriormente à campanha do petróleo, o empresário capixaba Camilo Cola, já dono da ETA, Empresa de Transporte Autos Limitada, decide impulsionar seus negócios e funda, em 4 de julho de 1953, a Aviação Itapemirim Limitada. Inicialmente com 70 funcionários e 16 ônibus, a nova empresa era reservada apenas a fazer viagens pelo Espírito Santo, considerando que na época a situação das estradas brasileiras era bastante precária, onde muitos brasileiros ainda estavam acostumados a viajar para outros estados nos chamados paus de arara. Os primeiros anos. No ano de 1954, Camilo Cola vê o seu novo empreendimento crescer bem aos poucos quando a Itapemirim consegue aumentar sua frota para 22 veículos e com a empresa já ganhando condições de fazer viagens interestaduais, tendo como seus primeiros destinos algumas cidades do Rio de Janeiro. Durante toda a década de 50, a empresa cresceu cada vez mais. Das simples jardineiras que a Itapemirim oferecia aos seus passageiros, a aviação começou a adquirir seus primeiros novos ônibus da General Motors. Todavia, a manutenção e os reparos dos veículos eram feitos exclusivamente na oficina mecânica da empresa, que funcionava num barracão alugado. Para garantir a expansão da empresa, a Itapemirim começa a oferecer destinos também para a região norte do estado do Espírito Santo. Posteriormente, a aviação começou a oferecer também outros destinos como Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, Niterói, Rio de Janeiro, até finalmente atender a então capital federal na época, o Rio de Janeiro. Nessa mesma época, é iniciada a construção de uma oficina de manutenção própria da Itapemirim na cidade natal da empresa. Já no fim da década, a Itapemirim consegue incorporar um expressivo contingente de ônibus Alfa Romeo. 2 anos depois, a aviação começa a substituir toda a sua frota por novíssimos carros da Mercedes-Benz, tendo como principal vantagem de que os novos modelos da empresa alemã eram entregues já encarroçados, encurtando-se em meses o intervalo entre a compra do chassi e o recebimento do ônibus pronto. A expansão se deu a partir da década de 60, num país ainda carente de infraestrutura em suas rodovias. A Itapemirim começa a atender também as regiões Norte e Nordeste, sendo que no Nordeste, a empresa se consolida de vez no transporte de passageiros, mantendo esse sucesso até a cessão das operações, em 2022. Em 1962, a aviação deixa de ser uma sociedade limitada para virar uma sociedade anônima. No ano de 1967, a Itapemirim adota em seus veículos a cor que seria um dos maiores símbolos da empresa até hoje, o amarelo. Ao mesmo tempo, a aviação começa a adquirir seus primeiros monoblocos modelos O326 da Mercedes-Benz, cuja primeira linha a utilizá-los é a Vitória, Rio, já contando com asfalto por todo o trajeto desse itinerário. Durante uma viagem aos Estados Unidos nos anos 1960, Camilo Cola conheceu alguns modelos de ônibus que possuíam 3 eixos e que eram bastante comuns nas linhas rodoviárias estadunidenses.
Isso acabou por impressionar o patrono da Itapemirim a ponto de querer introduzir esse tipo de modelo em sua empresa. Naquela época, nenhuma outra empresa brasileira do ramo de transportes usava o modelo de 3 eixos e Camilo quis trazer a novidade ao Brasil aproveitando o gigantesco crescimento da Itapemirim. Com isso, no ano de 1971, a Itapemirim começa a operar seus novos veículos de 3 eixos sob uma forte propaganda, investindo fortemente no conforto dos passageiros. Também era bastante comum de se ver as chamadas rodonaves fabricadas pela Mercedes-Benz e encarroçadas pela Ciferal, que também conquistou o gosto de seus usuários. A Itapemirim começa a prestar serviços também na cidade de São Paulo. Ainda nesse período, a Itapemirim passa a oferecer linhas que interligavam diretamente a região sudeste do Brasil ao nordeste, consolidando ainda mais a participação da firma no ramo de transportes. Em 1973, a Itapemirim adquire a empresa Nossa Senhora da Penha, de Curitiba. Com isso, a empresa de Camilo Cola passou a atuar ativamente também no sul do país. Pegando carona no chamado milagre econômico brasileiro, as empresas de Camilo Cola, que mais tarde passariam a originar o Grupo Itapemirim, começavam a intensificar suas atividades passando a abranger segmentos de turismo, agropecuária e mineração. Adentrando na década de 1980 com uma frota de aproximadamente 1.500 ônibus, a Itapemirim começara a operar a Rota Rio-São Paulo-Rio. Paralelo a isso, a empresa lança em 1981 com bastante publicidade a primeira geração do Tribus, baseando-se no pioneirismo dos já citados ônibus de 3 eixos lançados na década anterior. A aviação aproveitará um período de grande euforia econômica no país, embalado pelo fim do regime militar, no qual os transportes rodoviários cresciam a índices altíssimos. A empresa inaugura sua própria fábrica de ônibus, a Tecnobus, que seria responsável, no final de 1984, pelo lançamento da segunda geração do Tribus, gerando muito sucesso. Há indícios de que esta carroceria foi inspirada nos modelos Marco Polo III, naquela altura não mais produzidos. No auge de sua linha de produção, ainda em meados da década de 1980, a Tecnobus chegou a fabricar um ônibus por dia. Na mesma década, adquire junto à Mercedes-Benz vários monoblocos, o 370 e o 371, equipados com ar-condicionado para o serviço leito-rodonave. No final de 1989, a empresa lança o Tribus 3, e em 1995 a Itapemirim adquire junto à Mercedes-Benz mais monoblocos, o 400 com ar-condicionado para a inauguração de um novo serviço, o Starbus, o primeiro ônibus executivo rodoviário de 3 eixos do país. Em 1999, o serviço foi reforçado com aquisições de veículos da marca Buscar e de alguns exemplares do Tribus 4, lançado em 1997, equipados com ar-condicionado. O serviço convencional também foi reforçado pelo modelo Tribus 4 sem ar. Nessa época, Camilo Cola, também já sendo proprietário de outras empresas, decide incorporar a aviação ao Grupo Itapemirim, englobando-se a mais 30 empresas do empresário, a qual empregavam quase 20 mil pessoas na época. No ano de 1998, a empresa lança o Golden Service, que oferece o conforto de um ônibus-leito por uma tarifa econômica de um executivo. Os primeiros carros que estreariam o novo serviço eram inicialmente do modelo Tribus 4 fabricado pela empresa, equipados com ar-condicionado, e depois vieram os carros da marca Buscar. No ano seguinte, o serviço leito-rodonave também foi reforçado com aquisições de veículos da marca Buscar na configuração leito. Ainda na época, a Itapemirim apresenta o Cinebus, o primeiro ônibus a possuir um telão a bordo, para a exibição de 2 filmes durante as viagens. Nos anos 2000, a aviação Itapemirim consegue manter um ritmo considerado de crescimento, se mantendo firme no mercado de transportes no Brasil. Contudo, a concorrência cresce, com destaque para sua maior rival Gontijo, que em 2003, adquire a São Geraldo. A empresa passaria a enfrentar diversas outras dificuldades na segunda metade da década. Apesar disso, a empresa inicia aquisições de veículos da marca Marco Polo modelo Paraíso 1200 G6 com e sem ar-condicionado, sendo vários com chassi reencarroçado. Em 2008 morre a esposa de Camilo Cola, Inês Massad Cola, originando uma disputa judicial entre alguns herdeiros.
Nessa mesma época, a empresa já acumulava uma dívida de R$ 200 milhões e amargava uma considerável queda nas vendas de suas passagens entre os anos de 2005 e 2006. Com a crise, a empresa não consegue adquirir novos ônibus, chegando a operar veículos com mais de 10 anos de uso na maioria de suas linhas. Ainda em 2008, a empresa, sob um empréstimo de $33 milhões do BNDES, constrói 2 terminais de cargas nas cidades de São Paulo e no Rio. Contudo, a empresa vê o negócio ir mal quando a demanda cai para muito abaixo do esperado. Buscando se reestruturar, a Itapemirim vende uma garagem em Brasília por R$ 25 milhões. Posteriormente, a empresa também decidiu vender mais 2 terminais de cargas em São Paulo e no Rio de Janeiro por R$ 72 milhões e ainda se desfez da empresa Nossa Senhora da Penha, que era pertencente a Camilo Cola desde 1973. No ano de 2015, o grupo decide vender 40% de sua frota de veículos e transfere diversas linhas para a Aviação Caiçara. Com isso, a Itapemirim passa a operar 50 linhas que equivalem a 43% da fatia de mercado em que atuava antes da venda. Na época, o diretor de operações da empresa, Marcos Poltronieri, negou que a empresa estivesse em um eventual processo de falência, mas admitiu que o número de passageiros caiu nos últimos anos até então. Ele ainda afirmou que a má fase da empresa se devia à crise financeira que o país sofria na época e que outras grandes concorrentes da Itapemirim também estavam sofrendo com a situação. No dia 7 de março de 2016, a Aviação Itapemirim entrou com um pedido de recuperação judicial diante do agravamento de sua crise, com dívidas já ultrapassando R$ 300 milhões, onde boa parte incluem dívidas trabalhistas. O pedido foi aceito pela 13ª Vara Civil Especializada Empresarial de Vitória no dia 21 de março e com isso a empresa recebeu um prazo de 60 dias para apresentar um plano de recuperação. Porém, irregularidades apontadas pela Justiça culminaram na inclusão da Aviação Caiçara, do mesmo grupo, também no processo. No fim de 2016, é anunciada a venda de 7 empresas do grupo a um outro do ramo de transporte de cargas, bem como a fusão das viações Itapemirim e Caiçara, também vendida desta forma, retomando as linhas e vários ônibus que foram repassados anteriormente, além da aquisição de 50 veículos vindos da Cometa. Em janeiro de 2017, é firmado um consórcio envolvendo as viações Itapemirim, Caiçara, Transbrasiliana e Rápido Marajó visando a competitividade no transporte rodoviário de passageiros. Contudo, o mesmo acabou desfeito com as saídas da Transbrasiliana e da Rápido Marajó. No fim de 2017, a empresa que locava os ônibus para Itapemirim e Caiçara em ação judicial de reintegração de posse, recolheu grande parte da frota da empresa alegando falta de pagamento do aluguel e com isso acabou recorrendo a veículos de outras empresas para suprir a demanda das festas de final de ano. No começo de 2018, 5 veículos da frota da empresa foram apreendidos em fiscalizações da PRF por estarem com as documentações vencidas e com isso reativando alguns modelos antigos, como os Vistabas 1999 para suprir a demanda. Em março, mais 5 veículos foram apreendidos pelo mesmo motivo. No fim de 2018, a empresa recorreu novamente a veículos de outras empresas para suprir a demanda das festas de fim de ano e a alta temporada de janeiro. Em 2019, a linha São Paulo-Curitiba passa a ter veículos da Aviação Garcia rodando a serviço da empresa. Em maio, a Justiça homologa o plano de recuperação judicial da empresa, em que consiste num leilão de bens do grupo, chamados de UPIs, Unidades de Produção Individual, para pagar as dívidas que aproximam-se de R$ 400 milhões num prazo de 12 meses. Caso o dinheiro não for o suficiente para quitar essas dívidas, serão leiloadas as linhas de ônibus da empresa, o que representam 50% das operações da empresa. Pela proposta original do novo plano, as linhas seriam divididas em 2 lotes de UPIs, Centro-Sul e complementares. Na modificação que foi aprovada, elas seriam divididas em 4 lotes de UPIs, 3 por região e 1 entre as remanescentes. As aquisições das linhas teriam de obedecer os critérios da ANTT. Ainda em maio, 2 DDS 0 km da Marco Polo, NIL G7, começaram a rodar na linha São Paulo-Rio, sendo os primeiros equipados com acessibilidade na empresa.
No segundo semestre, a empresa encerra a parceria com a Garcia e retoma as operações da linha São Paulo-Curitiba e mais veículos são integrados à empresa. Entre eles 2 Buscar Vista Bus DD com chassi Mercedes-Benz o 500 RS DD 8X2. Segundo seu site oficial, a Itapemirim transportava 3,2 milhões de pessoas por ano, sendo uma das mais usadas pelos brasileiros. Ainda segundo o site, a aviação atendia mais de 2.000 localidades pelo país em 22 estados brasileiros, cobrindo 70% do território nacional percorrendo 120 milhões de quilômetros por ano. Em dezembro de 2021, a ANTT chegou a autorizar o grupo a suprimir 28 linhas, sendo 16 linhas e 73 mercados da Itapemirim, e 12 linhas e 52 mercados da Caiçara. Dentre os destinos que a empresa deixaria de atender estavam as ligações de Recife em Pernambuco, para Barra do Garças em Mato Grosso, Rio de Janeiro a São Paulo, Curitiba a Foz do Iguaçu no Paraná, de Maceió em Alagoas para Brasília e Caldas Novas em Goiás, de Cachoeiro de Itapemirim no Espírito Santo para Campos dos Goitacazes no Rio de Janeiro, de Feira de Santana na Bahia para Fortaleza no Ceará, dentre outros destinos. Segundo o grupo, a medida fazia parte de uma reestruturação em que visava diminuir custos e aumentar resultados em rotas de longa distância. No entanto, no dia 27 de janeiro de 2022, após tratativas com a empresa, a ANTT cancelou o pedido de supressão dessas linhas que vigoraria no dia em questão e as mesmas por hora continuam ativas. Em 19 de abril de 2022, a Justiça bloqueou bens de Sidney Piva de Jesus, da esposa dele e de outras pessoas, além de empresas do grupo. A decisão também questiona a venda da Ita Transportes Aéreos a uma empresa de consultoria por simbólicos R$30 milhões. A empresa que a adquiriu possui um capital social declarado de apenas R$100 mil. Um prazo de 48 horas foi expedido para que o grupo apresente um aditivo, caso contrário, a empresa pode falir por decisão judicial. Em 15 de julho de 2022, uma petição foi expedida pela EXM Partners, empresa nomeada para a recuperação judicial da empresa, pedindo à Justiça que decrete a falência da aviação Itapemirim sob justificativa de que as empresas do grupo não têm condições de se recuperarem, que as atividades existentes não justificam a preservação da empresa e de que não cumprem mais uma função social, visto a saúde financeira debilitada, incluindo a impossibilidade de pagar seus fornecedores, assim como a folha salarial. Na ata, a administradora vê como vantajosas as propostas da Rico Transportes em arrendar linhas e imóveis. Anteriormente, a empresa não viu como vantajoso o interesse da Transconsult em retomar as operações do grupo. Além da Rico Transportes, a Aviação Garcia e a Suzantur também demonstraram interesse em arrendar linhas e imóveis. Em 20 de abril de 2022, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, suspendeu de forma cautelar todas as linhas que pertenciam à empresa até que fosse cadastrada frota compatível com as linhas a serem reativadas, num prazo de 30 dias. A decisão foi baseada na inadequação da frota e de seu envelhecimento. Muitos dos veículos que a empresa tinha foram sucateados, vendidos ou devolvidos às empresas de leasing. A decisão não afetou as passagens compradas até 30 dias antes desta data, porém a empresa não poderia vender novos bilhetes. Em 28 de julho de 2022, a ANTT suspendeu todas as linhas da Aviação Caiçara, empresa do grupo Itapemirim. A empresa poderia operar por até 30 dias para suprir a demanda das passagens já vendidas. A EXM Partners, que administrava a recuperação judicial do grupo Itapemirim, anunciou que não havia mais condições de a holding retornar às atividades, devido aos escândalos envolvendo a nova sociedade da empresa desde que o empresário Sidney Piva de Jesus a adquiriu em 2017, quando a família Cola vendeu o grupo. Os supostos desvios do pagamento das dívidas, que chegaram a R$40 milhões para a constituição da Ita Transportes Aéreos, culminaram para aumentar ainda mais a crise. O Tribunal de Justiça de São Paulo acatou o pedido em primeira instância e decretou a falência. No entanto, os credores e ex-funcionários da empresa puderam recorrer argumentando que ocorreram supostos privilégios para a Suzantur,
Depois de perderem o recurso em primeira instância, a massa falida do grupo Itapemirim foi entregue para a empresa transportadora turística Suzantur, em um prazo de 12 meses prorrogáveis por mais 12. Atualmente a Suzantur opera ônibus urbanos em Mauá, Ribeirão Pires, Santo André e Diadema. A ANTT questionou que a empresa não teria condições de atender as linhas onde queridas, nem possuía o termo de autorização de serviços regulares (TAR) para operar tais serviços. A empresa rebateu, afirmando que possuía o TAR com prazo de vencimento para 2025 e criticou o órgão por causa de supostas interferências no arrendamento das linhas da massa falida. A Aviação Garcia também tinha interesse pelas linhas e foi à justiça contra a Suzantur por também considerar que a empresa não teria tais condições de operação de linhas interestaduais e considerou que suas propostas eram muito melhores. No entanto, a XM, administradora da falência do grupo Itapemirim, entrou na primeira vara de falências e recuperações judiciais para que a ANTT cumpra de forma imediata a determinação judicial que autorizava a Suzantur a arrendar durante um ano toda a estrutura da massa falida do grupo. A vara de falências atendeu o pedido da XM e deu um prazo de 48 horas para que a ANTT cumprisse a decisão judicial e ainda proibiu a autarquia de cancelar as linhas e que as licenças operacionais de Itapemirim e Caiçara devam valer para a Suzantur por arrendamento. A autarquia, em cumprimento à decisão judicial, se reuniu com a Suzantur e começou os trâmites para o início das operações das linhas e retirou de pauta o cancelamento das linhas da Caiçara. Em 28 de fevereiro de 2023, a ANTT recorreu da decisão no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, TRF3, argumentando supostas interferências do Poder Judiciário em atos administrativos. Para a agência, a Suzantur, apesar de ter o TAR, não possui a licença operacional, LOP, para garantir o mínimo de serviços prestados anteriormente pela Itapemirim, já que a holding faliu e, consequentemente, teve a licença operacional cancelada automaticamente, impedindo assim a Suzantur administrá-las. O órgão ainda sustenta que as linhas operadas por Itapemirim e Caiçara não deveriam ser repassadas por decreto judicial para a Suzantur, menos ainda possuí-las, pois, segundo a autarquia, as linhas pertencem ao Estado, não às autorizatárias. A Aviação Garcia, em mais um despacho judicial, voltou a acusar a Suzantur de não possuir condições de operar todas as linhas e acusou a empresa de crime falimentar, ao sustentar o requerimento imediato da concessão de autorização da gestão das linhas da Caiçara, pois houve prejuízos aos credores da massa falida além da demora do retorno das atividades pela transportadora turística Suzano Limitada. Segundo a Garcia, a empresa teria condições de pagar os credores antecipadamente e imediatamente após sua aquisição. A Suzantur rebateu as reclamações da sua concorrente e a acusou de mentir no processo. Para a empresa, as alegações da Aviação Garcia são falaciosas, pois a Suzano cumpre e cumprirá todas as determinações da Agência Nacional de Transportes Terrestres para a operação das linhas adquiridas. Ainda segundo a Suzantur, a empresa não ANTT é nível 3º, categoria máxima de credenciamento de qualquer empresa de ônibus, o que a habilita de operar os serviços. Em ofício, a ANTT permitiu que a Suzantur operasse 4 dos 73 destinos que pertenciam à Aviação Caiçara. No entanto, proibiu a empresa de utilizar a marca Itapemirim nestas linhas, sob pena de ato administrativo. Na decisão, o órgão ainda ressaltou que a decisão judicial que entregou a massa falida não permite a fusão das duas empresas arrendatárias à Suzantur. A primeira viagem da Aviação Caiçara sob a administração da Suzantur foi feita na madrugada de 4 de março de 2023, saindo do terminal rodoviário do Tietê em um Marco Polo Paradiso New G7. Visando expandir sua atuação no mercado, a Itapemirim anuncia o retorno ao setor aéreo depois de mais de 20 anos ausente. A primeira tentativa foi na década de 90 com a Itapemirim Cargo, que por uma série de questões teve uma vida curta. A Ita Transportes Aéreos recebeu no dia 30 de abril de 2021 a autorização da ANAC para atuar no mercado de transporte aéreo de passageiros, um tempo curto de menos de um ano após anunciar sua volta ao setor. A ANAC suspendeu as operações aéreas da marca em 17 de dezembro de 2021, e depois as cassou em 5 de maio de 2022. Readequação da marca. Visando tornar-se uma marca mais atualizada e aproximar-se cada vez mais da divisão aérea, a Itapemirim Ônibus também é chamada de Ita,
constantemente materiais de divulgação em suas redes sociais. Sua frota de ônibus foi composta pelos serviços convencional Tribus Clean Bombom, sendo este um serviço que oferece a qualidade dos serviços da Itapemirim com tarifas até 20% inferiores ao do serviço convencional. Criado para competir com os clandestinos, Starbus, serviço inicialmente executivo da empresa e que atualmente encontra-se extinto, e os veículos em operação convencional. Semileito Golden Rodonave, leito e Dreambus, misto de executivo com leito, aproximadamente 1.200. Veículos em carrocerias Buscar, Marco Polo e Tecnobus, esta última pertencente ao próprio grupo Itapemirim, todos caracterizados pela cor amarela, de fácil identificação. A aviação sempre ficou conhecida pela qualidade de seus serviços prestados. Esse fato passou a ser contestado com o reencarroçamento de vários veículos antigos, tendo tido carros circulando com chassis fabricados há 25 anos. Exemplo disso é o carro 5813, o Marco Polo Paradiso G6 com chassi U400 RSD que pertenceu ao Starbus 40229, fabricado em 1994. Que envolveu-se em terrível acidente em 21 de fevereiro de 2004. O ônibus caiu em um açude com a terrível morte de 42 pessoas confinadas e afogadas. Mesmo assim, a Itapemirim dizia renovar sua frota de tempos em tempos, com ônibus mais modernos e seguros. O diretor superintendente da companhia, Wilson Taranto, dizia que a empresa adquiria entre cerca de 100 e 150 ônibus novos todos os anos. No ano de 2014, por exemplo, a aviação realizou uma compra de veículos da encarroçadora Marco Polo, com carroceria modelo G7200. Equipados com 2 banheiros, rede Wi-Fi, 4 tomadas para recarregar celular, tablet e notebook, entre outros itens. E além disso ocorreram a locação de carros para atendimento à renovação da frota, além de 7 veículos Double Decker da Marco Polo modelos G6 e G7 caracterizados com pinturas retro em homenagem 60 anos da empresa completados em 2013. Em 2017, vários modelos Double Decker da Marco Polo foram adquiridos entre modelos 0 km e seminovos. Além de um DD seminovo da Buscar, além de vários veículos seminovos do modelo G6 da Marco Polo do modelo G6200 e 1550 LD. Em 2018, veículos G7050 e DD1800 da Marco Polo e o Vovista Bas DD da Buscar passaram a integrar a frota da empresa. Em 2019, 2 DDS New G7 da Marco Polo também passaram a integrar a frota da empresa na linha São Paulo X-Rio, sendo os primeiros da empresa equipados com acessibilidade. Outros DDS também passaram a equipar a frota da empresa entre modelos G7 e New G7 da Marco Polo e Vista Bas DD da Buscar, um deles equipado com chassi Mercedes-Benz o 500 RSDD 8X2 de 15 metros. Entre meados e o fim de 2020, a empresa passou a ser equipada com mais veículos DD, entre modelos da Marco Polo G7 e New G7. Sendo vários na série Black e Comil, modelos Campione Invictus DD 6X2 e 8X2 equipados com Volvo e LD Mercedes Scania, também da Marco Polo. Passando a levar a nomenclatura Grupo Itapemirim, seus clássicos veículos Tribus séries 1, 2 e 3 foram aposentados e os da série 4, juntamente com os monoblocos 0400, estão em fase de desativação gradual e posteriormente serão vendidos. Itex, serviço de encomendas expressas, pequenos volumes transportados nos bagageiros dos ônibus. A encomenda é entregue na rodoviária de origem e retirada na rodoviária de destino, nas cidades atendidas pela empresa. Fretamento, com filiais na maior parte do território nacional, a empresa atendia várias localidades com o serviço de fretamento. Mídia, o serviço de mídia é apresentado nos próprios veículos, internamente ou externamente, como, nas capas das poltronas, sacolas de bordo, kit lanche, capa de passagem, revista na poltrona, vídeo a bordo e o stand móvel, ônibus adaptado para reuniões, comemorações e outros eventos, o que possibilitava a empresa interessada no serviço contratá-lo de acordo com o público, região, alvo desejado. Transporte de passageiros. O trecho com maior número de viagens que a aviação atendeu foi Rio de Janeiro, São Paulo e vice-versa, operado desde 1980, porém realizava viagens para quase todas as regiões do país. A aviação Itapemirim é de propriedade de um grupo homônimo,
tendo sido formado por empresas que atuavam em diversos setores, como Viação Itapemirim, Ita Transportes Aéreos, Viação Caiçara, posteriormente rebatizada de Caiçara, empresa rodoviária que opera linhas curtas, Rede Flecha, hotelaria e alimentação, Imobiliária Bianca, Cola Pneus, Itapemirim Transportadora, Gráfica e Editora Itabira. Aviação Itapemirim também já teve em seu grupo algumas empresas, tais como Tecnobus, fábrica de ônibus própria da Itapemirim, Marbrasa, mármores e granitos, Fiat Cola, concessionária Fiat, Samadiza, São Mateus Diesel Serviços e Autos, concessionária de caminhões, MC Massad Cola, marketing e comunicação, Sosai Distribuidora de Veículos, concessionária Toyota, Itapemirim Informática, responsabilidade ecológica. Recentemente a empresa também tem investido fortemente em frota ecológica, com carros que reduzem em até 90% a emissão de fumaças, 80% de gases que atingem o meio ambiente e 62% de óxido de nitrogênio, além de ônibus que emitem menos enxofre. A Itapemirim também realizou a plantação de 6 milhões de árvores, compensando a emissão de dióxido de carbono de seus veículos. Tragédia com um ônibus da Itapemirim no Ceará no ano de 2004. Por volta das 4 horas da manhã do dia 21 de fevereiro de 2004, um ônibus do serviço Starbus modelo monobloco 400RSD prefixo 40.229 da Itapemirim caiu no açude Cipó, próximo ao município de Barro, Ceará, após o motorista perder o controle em um trecho da BR-116. O veículo realizava a linha Fortaleza-Salvador e levava 42 pessoas, ninguém sobreviveu. O fato de os vidros do ônibus serem lacrados devido mesmo ser equipado com ar-condicionado impediu que as vítimas conseguissem sair do veículo antes dele afundar no lago. Uma testemunha que dirigia um carro pelo local no momento exato do acidente afirmou que chegou a ver o motorista conseguir quebrar o vidro da cabina do ônibus para sair, mas acabou ficando preso no espelho retrovisor e não conseguiu escapar. Até hoje deve-se mais clareza sobre as causas do acidente, mas a principal hipótese é de que o motorista teria dormido ao volante, uma vez que a mesma testemunha afirmou que o veículo estava trafegando numa velocidade baixa. A Itapemirim, em sua defesa, afirmou que o acidente teria sido causado pelo trecho irregular da estrada, alegando que a mesma estivesse em péssimas condições de tráfego. O episódio marcou negativamente a empresa por ter sido um dos piores acidentes rodoviários da história do país. O chassi do veículo acabou sendo reaproveitado e reencarroçado no mesmo ano pela Marco Polo com o modelo Paradiso G6200 6X2 recebendo o prefixo 5813. O ônibus operou com a nova carroceria por mais de 10 anos até ser desmontado e posteriormente levado a leilão, sendo comprado em 2020. Algumas pessoas que já viajaram nesse veículo afirmaram terem ouvido vozes, gritos, gemidos e choros como se fossem de pessoas desesperadas, principalmente durante as viagens à noite, o que levou o ônibus a ser conhecido como Fantasminha pelos busólogos, e assim finda um período histórico de mais de 70 anos, de idas e vindas, da aviação Itapemirim que durante sua existência marcou a vida de muitos brasileiros. É isso! Se inscreva no canal e curta a página do Gobi Rios no Facebook para ficar sabendo de outras curiosidades.